jogadores, seja profissionalmente dentro do clube, seja financeiro, seja administrativo. Isso precisa mudar. 11h05, vamos começar hoje com Rubinho Lemos, aqui na Pan News Natal. Na Jovem Pan News, tempo de bola com Rubens Lemos. Olá, amigos do Tribuna Esporte, olá, amigos da Jovem Pan News. Um abraço a todos, os nossos ouvintes, internautas, a nossa galera do estúdio, ao nosso guardião Erasmo, que garante a qualidade, garante a estrutura necessária para que a gente possa ir ao ar. Eu desejo uma boa sexta-feira a todos. Hoje eu vou tratar de um tema que é muito falado, escrito e comentado na televisão, nas resenhas, mas que sobre ele pouco é feito, que são as categorias de base dos clubes, as categorias dos jovens valores que hoje não são aproveitados pelas equipes principais e que um dia já serviram de celeiro para abastecer tanto o ABC quanto a América. É preciso um novo olhar sobre as categorias de base, novos investimentos, porque hoje, inclusive no testemunho de alguns integrantes, as categorias de base são o primo paupérrimo, eu não digo nem apenas pobre, mas miserável dos clubes, com pouca estrutura e nenhuma capacidade de revelar jogadores diferenciados, o que era natural e fértil nos anos 70 e 80, nos anos em que eu comecei a ver futebol em Natal. Fiz um exercício de memória aqui e, além de o Alisson no ABC, eu não consegui lembrar de ninguém revelado pelos clubes daqui, de ninguém que pudesse ser chamado de jogador acima da média, a não ser o Alisson. As categorias de base servem apenas para compor uma exigência legal, que obriga os clubes a terem as categorias sub-20, sub-18 e aí vai, até sub-15, uma aberração eles fazem, porque sub-15 é para criança e criança tem que começar a jogar bola brincando e não se tornando gladiador. Pois é isso, no meu tempo, o América, por exemplo, tinha jogadores do mais alto nível saídos de suas equipes formadas na antiga sede do campo do General Everardo, em Capim Macio, em frente ao supermercado Nordestão, onde hoje funciona uma universidade, uma faculdade. Eu posso citar, para mim, o maior de todos, o Meia Valério, um jogador excepcional, um jogador craque, talentoso, driblador, jogava nas três do meio de campo, um jogador que atuaria em qualquer time de hoje no Brasil de titular, mas que se deixou sucumbir pelo alcoolismo. Além de Valério, o goleiro Eugênio, o ponta Sandoval, um ponta artilheiro de chute fortíssimo, Soares Bulau, que era lateral esquerdo, meia esquerda e ponta esquerda, Rogério, meio campo, Saraiva, lateral e zagueiro, Edson, zagueiro, Carlos Mota, excelente volante e zagueiro, que fez o gol da classificação do América no acesso à Série A em 1996, Romildo, o grande Romildo, hoje auxiliar técnico de Diar, do treinador Diar, mas que foi do América, fez história mesmo, foi no ABC com 5 campeonatos como capitão e chegou a jogar no Náutico, foi campeão também, atuou no Vasco da Gama do Rio de Janeiro por um breve período. Enfim, sobrava um jogador. Apenas no caso do América, não confundir Souza. Souza não veio das categorias de base, ele veio de Itajá, descoberto lá em Itajá, e aqui no América foi colocado no time profissional pelo técnico Baltazar Germano. No ABC, no auge do Castelão superlotado, as pessoas chegavam mais cedo para as preliminares, para ver jogadores como Zezinho Pelé, um meia armador sensacional, muito bom, clássico e craque. O zagueirão Joel, que foi o capitão do timaço de 1983. Gelson, que era lateral direito e volante.
e a dupla atacante Tinho e Berg, campeões de 1978, mas revelados no juvenil. Berg tinha tudo para ser um dos maiores jogadores da história do Rio Grande do Norte, mas foi vencido pela violência insana dos zagueiros que o inutilizaram de tanta pancada que deram em Berg. Mais recentemente, o ABC revelou o Ivão Terrível, um atacante histórico, Tessi, jogador polivalente e habilidoso, Marciano, também polivalente e habilidoso, o Formiguinha Silvério, meio campo, o volante Ivanildo, já falecido, e 2 jogadores dos anos 80 excepcionais, o volante Alcinei e o Neguinho Adalberto, meia esquerda, que também, a exemplo de Valério do América, se deixou vencer pelo alcoolismo. É preciso que as categorias de base não sejam esquecidas, não continuem jogadas às traças pelos clubes, porque como acontecia com o Flamengo nos anos 70, craque, ABC e América devem fazer em suas casas. Um grande abraço e é vida que segue. Você ouviu Tempo de Bola com Rubens Lemos. Eita danado, valeu Rubinho. Muito boa. Obrigado pela participação mais uma vez. Muito consciente, muito reflexivo, né? O que o Rubinho está falando em relação às nossas categorias de base, em relação a tantos talentos que tivemos, que foram todos construídos aqui. Começamos falando sobre isso. O Rubinho aí se aprofundou muito bem. E quem quiser ler mais sobre isso, leia na Tribuna do Norte, na coluna Esportes de Primeira da minha autoria. Gente, antes da gente trazer o noticiário do ABC, lembrar pra você Se forçar a barra, se lascou. Vai. Eu pensei que era. Tá bom. Mas tá tranquilo. Desculpa. Futebol, todo mundo sabe, é uma caixinha de surpresas. Ninguém sabe o que vai acontecer em um jogo. Mas se tem algo que a gente pode e deve evitar que aconteça sempre, são os acidentes com a rede elétrica. E eles são mais comuns do que você imagina. E a vida não é uma partida de futebol pra gente colocar em jogo. Por isso, faça a sua parte. Se você for construir ou reformar, mantenha uma distância mínima de 2,5 metros da rede elétrica e nunca aproxime barras e vergalhões dos fios. Não instale antena próxima dos fios dos postes e nem pense em fazer gato de energia. Um negócio que é crime, coloca a vida de sua família em risco e ainda prejudica todo o bairro. Quer saber mais como evitar acidentes com a rede elétrica e ainda economizar energia? Tem uma pessoa que sabe tudo do assunto, Dona Neia. Siga @Dona Neia Oficial nas redes sociais ou acesse o site nãovacilenão.com.br. E lembre-se, em caso de acidentes, ligue 116 na mesma hora e fale com a Neo Energia Cosé. Muito bem, o ABC de Natal intensificou a sua preparação para enfrentar o time do Souza da Paraíba pela pré-Copa do Nordeste na próxima terça-feira. O Alvinegro trabalhou questões táticas e trabalhos físicos ontem e terá final de semana de atividades no Frasqueirão. A equipe do técnico Moacir Júnior precisa vencer por 4 gols de diferença para ir à fase de grupos da Copa do Nordeste. Diferente de outras situações, agora o ABC pode dizer que teve tempo para trabalhar. O ABC não teve uma viagem desgastante, o ABC não teve problemas com jogadores contundidos e o Moacir Júnior tem a maioria do elenco, pelo menos 99,9%, à disposição para escolher o que tem de melhor para o último jogo da temporada alvinegra. Ele só não vai ter o Aleph, né, que foi expulso no jogo contra a equipe da Aparecidense. Como é uma competição CBF, me parece que essa suspensão ela seria cumprida também nesse jogo. Me parece. Isso já aconteceu em outras competições. Eu tenho uma vaga lembrança de uma situação como essa. Mas enfim, é um jogador reserva. Aleph é reserva, né? Reserva. O ABC vai ter aí, inclusive o Negueba, né? Vai para esse jogo. Vamos ouvir o que ele disse em entrevista à Rádio ABC? Resultado bem elástico, mas a gente sabe da força da nossa equipe dentro de casa. Acreditamos em fazer um grande jogo e reverter esse placar aí. Acho que a torcida é bastante importante nesse jogo decisivo. Tem demonstrado esses jogos aí, do jogo do acesso, jogo passado, mostrou a força da Frasqueira. E a nossa equipe está correspondendo bem dentro de campo, buscando sempre o resultado. Acho que a gente acredita em fazer um grande jogo e alcançar o objetivo, a classificação para a Copa do Nordeste. Acho que com certeza, né? Acho que o grupo todo sabe da importância desse jogo, mesmo sendo o último jogo da temporada. Mas queremos sair com a chave de ouro, com a classificação com o clube, dando um calendário ótimo para o clube próximo ano. E acreditamos fazer um grande jogo, não perder o foco e fechar a temporada com chave de ouro. Chave de ouro. Chave de ouro. Falei do que o Antônio falou. O quê? Fechar a temporada com chave de ouro. Foi a última frase do Negueba, né? Sim, verdade. Fechar a temporada. Seria fechar a temporada com chave de ouro, realmente, passar pelo Souza. Agora seria. A missão é
É osso. Vamos lá, anotei aqui as coisas que o nosso amigo Negueba falou. Primeiro, placar elástico. Não tem a menor dúvida que o placar é muito grande. Fazer 4 gols hoje em dia em qualquer adversário que seja não é fácil. Em qualquer adversário que seja. Você fica olhando os resultados das rodadas de todos os campeonatos. Quando você vê resultados acima de 3, é muito difícil de você ver no futebol hoje em dia. É muito difícil. O ABC fez nesse próprio Souza. Mas o Souza é diferente. Mas era outro Souza, outro ABC, né? E outra situação. Era, né? Vamos ser justos. Mas era outro Souza, outro ABC e outra situação diferente. Né? Bem diferente. Contextos diferentes. Contextos completamente diferentes. Depois ele fala na força da frasqueira. Vocês acreditam que a frasqueira, a torcida ABCdista, vai a campo com a mesma motivação que foi, por exemplo, naquele jogo contra o Caxias ou no jogo contra a Aparecidense? Vai ter essa galera toda realmente num jogo da terça-feira contra o Souza, sim ou não? Eu acho o seguinte, que a motivação, a primeira pergunta que você faz. Tô dando uma de advogado do diabo, hein? A motivação não sei se será a mesma, né? A motivação porque uma coisa é você sair da Série D, que é um inferno. Outra coisa é você ir para a Copa do Nordeste. O ponto aí também é importante. Eu acho que eu até defendia que era até mais importante do que o título da Série D. Mas é porque esse placar também, ele por si só já é um pouco desanimador, sabe, Tamar? Vixe, vou pro Frasqueirão, tem que fazer 4-0 e tal. Não sei, acho que a motivação não vai ser a mesma. E por ser dia de semana, não sei se a Frasqueira vai conseguir. Talvez a bronca seja isso, mas a bronca é essa. Eu acho que também a Frasqueira tá com a saudade boa do ABC, sabe? Tá retomando esse contato no estádio. Tem muita gente que passou um ano e pouco longe, agora não vai perder essa oportunidade, não. Agora, respondendo objetivamente a pergunta, né? Vai ser que nem a procura vai ser a mesma? Eu imagino que não. Mesmo no caráter decisivo do jogo, principalmente por ser dia de semana, 8h30 da noite, é um horário que tradicionalmente a gente não costuma levar muita gente. Né? O desejo era tão grande do acesso que acaba ofuscando outras coisas que são importantes economicamente. E você traduzir em paixão uma importância de dinheiro é difícil. Não é? Porque é difícil de dizer ao torcedor, poxa, o torcedor já, tipo, se Ricardo Silva tivesse estado aqui, sentado aqui, ele dizia assim, não, o torcedor já chegou ao orgasmo, né? E aí agora tá naquele momento pós-orgasmo, né? Então assim, acaba tá feliz, né? E pronto, entendeu? É aquela história. Tá feliz, só que tá feliz e tá feliz e pronto. Feliz e pronto. Né? E pronto. Mas é uma necessidade extremamente grande, né? Essa é a hora de estar feliz, bater um papo, fazer um carinho, né? E bater um papo, fazer um carinho é se classificar na Copa do Nordeste. Agora também. Começa ali, né? Agora, nas costas se levantar não pode. É verdade. Vai, daí. Agora, eu acho que também tem que falar, né? A questão. Muito se falou da decisão do Moacir de colocar o time reserva lá na ida e tal. É uma decisão que ela teve seus motivos, alguns foram contra, outros a favor. Agora, quem entrou, pra mim, foi o mais agravante, né? Porque ali tinham jogadores que, em tese, precisavam de mais minutos, uma oportunidade. E a atuação foi bem abaixo. Eu acho que quando você só coloca a culpa no treinador, parece que ele que fez os jogadores jogarem tão desinteressados. Pois é. E olha que o trabalho do Moacir já teve vários pontos a serem criticados. Eu acho que, inclusive, por exemplo, um ponto nesse jogo da ida é que se ia com uma escalação alternativa, podia trazer um reforço a mais na marcação, por exemplo, só que veio com a mesma estrutura e aí o ABC não conseguiu nem marcar nem atacar, né? Isso. Então esse é o ponto, mas eu acho que muito pior do que isso. Sabe o que eu acho? Foi a atuação individual de cada um. Mas sabe o que eu acho? E coletiva, mas também por causa das novidades e dos jogadores não aproveitarem, né? Sabe, eu acho que o erro do Moacir, posso estar enganado, se o Moacir estiver nos ouvindo e quiser também responder, eu agradeço, mas acho que foi um erro de avaliação em relação ao adversário. Ele pensou o que todo mundo pensou. O Souza é inferior à Aparecidense. Então o ABC pode se dar o luxo de jogar de tal forma e que ainda assim vai conseguir um bom resultado. Eu não posso dizer que foi o Moacir que disse, mas quem ouviu a transmissão da CBF, da Eleven CBF, né, ouve, aliás, da Nordeste FC, a repórter disse que o Moacir tinha dito que jogaria para fazer logo um gol e matar logo o resultado. Porque sabia que depois o time ia cansar por causa do sol e tal. Se ele disse realmente isso, ele não disse isso contra a Aparecidense. Isso mostra um pensamento diferente, que também era o nosso. Sim. Por isso eu não acho
um erro crasso, porque a gente também avaliaria desse jeito, que o Souza tem um time inferior à Aparecidense, e continuamos avaliando, ou não. Ele avaliou, né, na verdade. E continua assim, ou não. Alguém acha que o Souza virar Natal jogar como a Aparecidense jogou? A Aparecidense jogou, pra mim aqui em Natal, melhor ter jogado lá. E olha que lá ganhou, viu? Aqui perdeu. Porque uma coisa é jogar melhor com o resultado debaixo do braço, que foi o que eles fizeram, pegaram o resultado lá, botaram debaixo do braço e cumpriram aqui com o que eles vieram fazer, perder de pouco. Perder o suficiente. E perderam o suficiente. Mas isso e o olha, Souza pode fazer. Eu acho que isso o Souza pode fazer. Vem fazer. E eu acho que vem fazer também, né? Agora, sim, tecnicamente, continua uma equipe com diversos problemas, né? Como a gente viu lá. É por isso que o resultado da ida, ele é tão indigestivo. É duro. É horrível, indigesto. É duro, né? é duro. Desculpe também. Não. Mas agora, é complicado você entender que o problema de hoje, ele passa pelo que aconteceu na ida. Então, é a missão que muitos dos que vão tentar evitar essa missão não foi nem culpa deles na ida, né? Mas ainda assim... Assuma aí, aspira. Ainda assim aspira. Ainda assim aspira, em homenagem a Vicente Estevam, né? A frase não é essa, não. Tropa de Elite, não, mas a gente não pode meio-dia, 11h20, a gente não pode dizer o que tá no meio entre o assume e o aspira. É verdade. Não pode mesmo. Capitão Fábio, que mas, diz essa frase. O objeto direto a gente não pode dizer. Assume o quê, né? Quem é o aspira. Não pode. E aí, eu acho... E pra fechar, né? O papo do Negueb eu achei legal. O que ele falou. Se o que ele jogar tiver condizente com o que ele falou, acho que tem alguma chance o ABC. Tem alguma chance não, tem chances. Mais de uma. Porque eu acredito ainda assim que pode ser uma partida que o ABC vai ter aqueles problemas, vai sim, mas conforme as coisas forem acontecendo, pode ajudar. Por exemplo, o enredo do final de semana, pra mim era o enredo da final. O ABC fazer o gol antes, cedo. 20 minutos ali. O ABC conseguiu fazer o gol quando não era melhor. Então, poxa, vai dar certo. E acabou não acontecendo. Então, eu imagino sim que pela vontade que tem, pela qualidade técnica, é uma boa equipe. É bem montada a equipe do ABC. Eu acho que tem chance sim de chegar lá e tirar vantagem. Agora, não vai ser fácil e passa também por como o Souza vem, né? Eu vou deixar uma pergunta, vou ler aqui o recadinho do Nordestão. Vou deixar uma pergunta para vocês dois. Né? E depois eu queria ver se os ouvintes estão participando daquela pergunta do dia. Mas a pergunta que eu deixo para vocês dois é o seguinte: é um ABC com os dois meias, como já se arriscou contra o Caxias, jogando com Marcos Antônio e Alan Dias, ou é um ABC com os volantes normais, mais o Alan Dias? Daqui a pouco vocês respondem, né? Antes eu vou dizer, primeiro eu vou lembrar, você que é professor de português, pode dizer. É verdade. Assume, aí aspira. Assume, é um verbo transitivo direto e indireto, que tem um objeto direto e um indireto? Responda aí, gente. Chorou. Gente, quer aproveitar toda a qualidade e praticidade do Nordestão na palma da sua mão? Faça já suas compras online e aproveite a variedade de produtos e promoções imbatíveis que só a nossa mega parceria com os fornecedores pode oferecer. Acesse o site ou baixe o app do Nordestão. Selecione seus produtos, agende dia e hora e escolha se vai receber suas compras em casa ou retirar nas lojas Lagoa Nova, Santa Catarina, Ponta Negra ou Nova Parnamirim, sem sair do carro naquela molezinha com clique e retire. Receba tudo separadinho e organizado da forma mais confortável para você. Baixe nosso aplicativo ou acesse nordestão.com.br. Nordestão Delivery, da nossa casa para a sua. Pois é, um abraço aqui pro Saulo, ele tá dizendo aqui, Fala, Saulo. Não contrariando os meus amigos da bancada, mas é complicado tirar esse placar, mas lembro de uma final da Mercosul, Vasco e Palmeiras. Não, ali foi muito mais difícil do que o que fez o ABC, o que pretende fazer o ABC, porque ali os caras fizeram em 45 minutos, né? A virada do Vasco. Uma tremenda de uma sacanagem. Lá dentro do palestra e tal. Foi chato, né? Foi um clima chato. Agora também o Vasco tem uma seleção, uma né? senhora equipe, né? Mas eu acho os que dois Juninhos. Eu não acho, por exemplo, que do lado do ABC seja a missão e mais... os times. E os times, né? Não acho que seja a missão mais impossível do mundo. Agora o ABC, como eu já falei aqui, vai ter que fazer a melhor partida ofensiva da temporada, né? A não ser que o Souza também não jogue nada. A melhor partida ofensiva da temporada para fazer os gols. Por exemplo, contra a Chapecoense, o ABC não foi esse primor ofensivo. Não foi uma artilharia do Exército na Segunda Guerra, não. O ABC foi pontualmente ali, algumas vezes a bola entrou e o Hélio fechou o gol. E deu certo. Contra o Souza, eu acho que o torcedor vai querer que o ABC jogue pra frente, ofensivo. Partidas aí, exemplo, Retrô, 4 de julho, o próprio Caxias, que o ABC foi superior.
nas 2 etapas no quesito finalizações, produtividade, criação, volume de jogo. Então eu acho que é isso que tem que se fazer. E sobre escalação, pra mim é o time ali ideal, Itamar. O time, os 11 ali que a gente tá acostumado a ver. Suelton, Alisson Cassiano, Netinho, Felipe na esquerda, o Manuel no meio, junto com o Valderrama, o Alan, o Alisson, Negueb e Gustavo Henrique. O torcedor sabe decorado aí. Sem Marcos Antônio? Marcos Antônio ia salvando o ABC, hein? Mas o Marcos Antônio, o negócio ali. É esse, cara. Marcos Antônio, ele é a montanha-russa de atuações, né? Então, aquela partida ali, o Marcos Antônio veio, mas não tinha ido tão bem anteriormente. E aí você pega assim, antes dessa ele já tinha ido muito bem. O segundo tempo do Marcos Antônio foi um segundo tempo que se ele pudesse fazer mais, o ABC ganhava um cara fundamental ali no setor do meio campo. Para o final de semana... no primeiro jogo do Marcos Antônio aqui, quando ele fez com a camisa do ABC, o primeiro jogo treino, eu vim aqui pra rádio e disse, cara, esse cara aí vai ser o cara do ABC. Se ele jogar o que ele jogou... Ele tem jeito, né? Se ele jogar o que ele jogou, né? Mas não aconteceu. Agora eu não entendo o porquê, né? Que tanta variação, né? É incrível isso, né? E um cara que foi aproveitado, super aproveitado. Foi só um raciocínio rápido. Foi um bom raciocínio. foi rápido, mas foi bom. Não, pra responder a pergunta, né? Eu não iria com o Marcos Antônio, não, de início. Não iria. Ia com o que vem dando certo. Time que deu certo. Felipe Manuel e Valderrama. Também dessa possibilidade de ter um cara pra mexer ali no segundo tempo. Na esquerda, hein? Oi? E na esquerda? Filipinho? Filipinho. Vinícius Silva não me encantou em nenhum momento. Gostou desse? Não me encantou. Gostei. Tá bom. Não dava pra improvisar ninguém ali na esquerda e ter mais um jogador nem na o Marcos Antônio. Só o Marcos Antônio. Mas eu acho que o Filipinho com a atuação... Filipinho, ele não tem os números, sabe? Mas eu acho que assim, em alguns momentos ele trouxe algumas situações. É porque, por exemplo, no caso do Marcos Antônio, ele seria a opção. Então você pensa, caramba, vale a pena? Não. Filipinho já é o primeiro cara. A opção dele, o Vinícius Silva, também é muito irregular. Então mantém o Filipinho mesmo. E aí, se precisar de mais ofensividade... Não dá a ofensividade que se precisar de mais ofensividade, em tese deveria dar. Pode botar até o Marcos Antônio, um tempo ali, ou em outra posição. Só para terminar a discussão do Filipinho, acho que em relação à ofensividade do Filipinho ou não sei nem se é culpa do próprio Filipinho, né? Porque o Netinho sobe tanto e todo mundo tem aquela teoria, se sobe um, não sobe outro, né? Como o Netinho sobe tanto, o Filipinho fica na dele lá, né? Tem que ter esse ponto aí. Oi, Itamar, vamos mudar de assunto? São 11 horas e 27 minutos. Hoje tem Copa Liga, Copa Jovem Pan News Natal de Futsal. Eu trago a chamada? Parceria entre a Liga. Oi? Trazer a chamada? Traz. É bonitinho. Copa Futsal Jovem Pan News Natal. Neste fim de semana tem a segunda rodada. Sexta, no Marrada Esporte, às 21 horas. Esperança Dortmund e CP2. Ricardo Silva narrando na companhia de Itamar Cirico. Sábado, fechando a rodada. No terceiro tempo, Society. Às 17 horas, Imperial Natal e Alecrim. Ajax e Manchester. Narração de Ivan Nunes. Comentário de Ícaro Carvalho. É a Copa Futsal Jovem Pan News Natal. Ouça no 93,5 FM, no youtube.com/Jovem Pan News Natal, no portal tribunadonorte.com.br e na Panflix. Aqui você entende o jogo. Oferecimento VNZ Jeep, líder absoluto em condições diferenciadas. Atendimento em Natal e Mossoró. 2A, Engenharia para a Vida, transformando o futuro, construindo o presente. Apoio Dunas Esporte e LNF7. Muito legal, teremos aí dois jogos amanhã, um jogo hoje, né? Hoje, 9 da noite, estaremos lá no Marrada, lá em Parnamirim, por trás do Cefet, fazendo o jogo entre Esperança Dortmund. A estrutura do Marrada é massa. Tô confiando nisso, viu? Pessoal, a galera do Marrada, me aguarde. Velho, tem sim, não, eu sei, eu tô confiando nisso porque você sabe, 9 horas da noite, numa sexta-feira, tu acha que eu vou fazer o quê? Eu acho que você vai trabalhar honestamente. Trabalhar com honestidade, mas depois, quem quiser, se prepare. Então, 9 horas da noite, estaremos lá hoje, eu e o Ricardo Silva, né, pra você que vai estar aqui, né? Vou estar aqui na Ancoragem. A gente vai fazer Esperança Dortmund versus CP2. Eu fiz o jogo do CP2, eu e Ícaro, não foi, Ícaro? Foi. Taticamente, em relação aos outros times que eu vi, é o melhor time taticamente falando. O time que se posiciona. Muito, vou dar um exemplo. Se posiciona taticamente. Não são caras, o que mais me chamou a atenção é que não são caras profissionais que vivem daquilo. Mas porque, são habilientes, viu? São amigos que são ali do Conjunto Parnamirim. Parnamirim, hoje de manhã eu falei. Onde fica o Conjunto Parnamirim? Em Parnamirim. Não sei onde é, não. Tá vendo aí, então? Eu tô atacadão, tô brincando. Só lá, velho. Tô brincando.
Gosto de você. Não, e é o seguinte, o CP2, os caras vão fazer aniversário semana que vem, 15 anos. Os caras jogando juntos e tal. Vai ter uma feijoada e vão chamar a gente, claro. Certamente. Tá tudo bem. E aí, destaque do Júnior Bezerril, né? Não, o Júnior Bezerril é do Benfica. Benfica. O destaque do CP2 é o Eros. Eros Ramazotti, eu disse. Tem o Eros, tem o Lincoln, são bons jogadores. Lincoln é o 18, camisa 18. Joga muita bola, cara. Muita bola mesmo. Grande abraço a galera do CP2. E amanhã? E amanhã temos 2 jogos com meu amigo Ícaro Carvalho. Tem o clássico da Europa. Manchester e Ajax, é isso? Manchester e Ajax. Mas os sábados estão sacanagem. Benfica e Barcelona e agora Manchester e Ajax. Mais cedo, Imperial Natal Futsal e Alecrim. O Alecrim vai jogar aí Verdão, contra o Imperial Natal lá no terceiro tempo. Estaremos lá transmitindo essas 2 partidas, esse jogo aí do grupo 4, né? O Alecrim junto com o Imperial Natal Futsal e Ajax e Manchester do grupo número 2. Então, jogo aí. O Ajax e o Manchester, inclusive, venceram a primeira. Eu já disse, inclusive, que eu tava na praia na semana passada, fui abordado por 2 pessoas. O cara do McDonald's me atendeu, mandou um abraço pro Carlos Cabelo, disse que tá achando massa as narrações e disse que o campeonato é muito legal. Então, um campeonato que tá crescendo, como eu disse na transmissão e disse hoje de manhã, é você levar, a Jovem Pan de Natal tá levando o protagonismo para as comunidades. Exato. As comunidades dos clubes são protagonistas, né? E deixam de ser apenas torcedores, né? E passam a ser protagonistas, e isso é muito legal. E isso é muito legal também, né? Porque apesar dos caras não serem profissionais, eles sonharam com isso a vida inteira, né? Exatamente. Dar entrevista, não sei o quê, sair no jornal, familiar tá lá ouvindo, isso é muito legal. Assistindo, tá ouvindo no YouTube, claro, é muito legal. É muito legal, né, É um espetáculo de bola. 11h32, na volta tem América, tem datas do Campeonato Estadual, calendário da CBF. Voltamos já já. Tribuna Esporte. Oferecimento Nordestão.